Olá pessoal, nós iniciamos agora um vídeo tira dúvidas, conforme combinado, e o nosso objetivo aqui é justamente esclarecer alguns pontos, mesmo aqueles que foram ou não perguntados. Nesse vídeo especificamente eu vou trazer algumas questões e comentar algumas questões do Enem ou outros vestibulares, como uma forma de continuar o esclarecimento sobre o nosso capítulo, que é o capítulo 5º, o ser humano como um ser racional. E, portanto, nós vimos os conceitos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, o que eles pensam a respeito do ser humano. Como mencionei, e nesse capítulo, a partir desse capítulo, portanto, o 5º, 6º e 7º, nós veremos concepções da filosofia no campo da antropologia, a antropologia filosófica propriamente, onde nós vamos entender como vários pensadores, como vários filósofos entenderam o ser humano, o que ele é propriamente. Então, vamos à nossa primeira questão. Platão foi um dos filósofos que mais influenciaram a cultura ocidental. Para ele, a filosofia tem um fim prático e é capaz de resolver os grandes problemas da vida. Considera a alma humana prisioneira do corpo, vivendo como se fosse um peregrino em busca do caminho de casa. Para tanto, deveria transpor os limites do corpo e contemplar o inteligível. Assinale a alternativa correta. Opção A. A teoria das ideias não pode ser considerada uma chave de leitura aplicável a todo o pensamento platônico. Está incorreta, como já mencionei nas nossas aulas. A teoria das ideias, aliás, para qualquer filósofo, o modo como ele entende o processo de conhecimento humano é sempre a base para entender a sua forma de pensar todo o resto. Opção B. Com Sócrates, Platão desenvolveu uma ética racionalista que desconsiderava a vontade como elemento fundamental entre os motivadores da ação. Ele acreditava que o conhecimento do bem era suficiente para motivar a conduta de acordo com essa ideia. Então tem que ter cuidado porque, como disse, Platão tem uma ética intelectualista, não exatamente racionalista, e que para Platão, digamos, conhecer é necessariamente ser. Aquele que conhece a verdade, conhece o que é certo, necessariamente irá fazer o que é certo. Então, essa questão poderia, muitos poderiam marcá-la como correta por uma pequena diferença. Tá? Platão, opção C, propõe um modelo de organização política da sociedade que pode ser considerado estamental e antidemocrático. Para ele, o governo não deveria se pautar pelo princípio da maioria. As almas têm natureza diversa de acordo com sua composição, e isso faz com que os homens devam ser distribuídos de acordo com essa natureza, divididos em grupos, encarregados do governo, do controle e do abastecimento da polis. Essa é a opção correta. Como nós já vimos, Platão ele tem uma visão tripartite do ser humano, da sociedade, que é dividido de acordo com suas almas, como o exemplo mais clássico de que as almas são divididas em almas de bronze, de prata e de ouro, e, portanto, isso é que vai determinar como a sociedade é organizada, como as pessoas serão educadas, quais serão os seus respectivos lugares dentro da sociedade de acordo com o que ele vê como sendo as capacidades humanas. Ele vai dividir, por exemplo, que as almas de bronze caberão aquelas funções relacionadas ao abastecimento da cidade, as funções do cultivo, as funções que, segundo ele, são mais inferiores. Enquanto, por exemplo, as almas de ouro vai caber a elas uma educação diferenciada, porque a elas vai caber o governo da cidade, tanto o domínio da cidade, os reis, os senadores, que vão determinar o rumo de todas as outras pessoas. E também a eles é que vai caber o direcionamento da educação das outras pessoas.
Portanto, a outra opção, né, a opção D, Platão chamava o conhecimento da verdade de doxa, já está errado, né? Porque doxa para Platão é opinião e para ele a opinião é um conhecimento superficial da realidade e nós temos que superar a doxa, né, e ir em direção a um conhecimento superior a ela. Então, é importante, né, ter frisado aqui a noção de Platão com relação à realidade, a noção dele de conhecimento, dessa bipartição da realidade, em realidade sensível e inteligível, né, é fundamental para entender todo o seu pensamento. Como disse, o modo como um pensador entende o processo do conhecimento humano é determinante para entendermos, sim, todo o pensamento dele.